naquilo que, tudo o que fazemos nas nossas movimentações da nossa existência, sempre tem Jesus para nos segurar. Sempre tem pessoas, irmãos e irmãs, a igreja de Cristo nos segura, não nos deixa cair. Que você também saiba que quando você estiver nas vertigens da sua existência, você não cairá, porque Jesus segura você. Amém. Nós temos o prazer de ter hoje conosco a presença do bispo José Carlos Pérez, juntamente com a sua esposa Penha, né? Depois pedi para o bispo apresentá-la, né? E por favor, bispo, tenha a oportunidade. Se a força acabar, bispo, a gente vai descer e vamos trazer o púlpito ali para baixo, tá bem? Se a força acabar, a gente vai na força de Cristo Jesus. Amém? Louvamos a Deus aí pela alegria que você nos concedeu a nos convidar para vir participar nessa manhã do culto de aniversário da igreja, 76 anos, e também em diversas igrejas, finalizando aí o mês da família. O pastor pediu que eu apresentasse a minha esposa. Minha esposa, fique em pé, por favor. Ela já é conhecida aí de boa parte da igreja, esteve pregando aí para as mulheres nos sábados. Eu ouvi dizer que foi bênção, não sei, porque eu não participei de ouvir, mas foi bênção. O pastor está confirmando aqui, né? Ela se chama Penha e adotou o sobrenome de Pérez, aí vão se casar comigo e está muito feliz. Está muito feliz. A maior alegria dela se chama Pérez. Então nós louvamos a Deus também pela existência dela. Segundo o bispo Adriel, ela é a melhor parte minha. Eu estou em dúvida ainda se é ou se não é, mas estou concordando. Nesse dia também quero cumprimentar o pastor Carlos Guilherme, pastor André, o D estava por aqui também. Deus abençoe sua vida, seu ministério, e as esposas, né? Que Deus abençoe. Se tiver filhos também, que Deus abençoe os filhos, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu povo. E eu escolhi para falar sobre, não sobre o aniversário, mas sobre a questão da família. Escolhi um texto que aparentemente não tem muito a ver com família, mas eu entendi que Deus quer nos falar sobre esse texto para as nossas famílias. Ele se encontra em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso de número 6, leremos até o 13, e depois em João, no capítulo 12, de 1 a 8. São dois textos correlatos que apresentam algumas diferenças que nós vamos conversar um pouquinho sobre elas. Mateus 26, de 6 a 13, diz assim: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar seu dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. João 12, de 1 a 8.
Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitaram dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando a rapel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós buscamos de Ti discernimento para entendermos as palavras que foram lidas e aquelas que serão ministradas em nome de Jesus. Ó Deus, fala ao coração da Tua igreja. Amém. Amém. Rapidamente eu quero falar com vocês sobre as personagens que se encontram e a cidade ou vilarejo que é mencionado aqui na palavra de Deus. Betânia, segundo alguns estudiosos, era uma cidade leprosária, mas pela quantidade de gente que circulava por lá, essa tese ela não é muito bem fundamentada, então não era cidade leprosária. Dizem isso por causa do Simão leproso, mas outros estudos dizem que Simão, o leproso, foi um dos leprosos curados por Jesus Cristo, então ele poderia residir na cidade sem maiores problemas, porque estava curado e o afluxo de pessoas aí era muito bem aceito. Mas a cidade de Betânia, ela estava localizada ao sul do Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e estava a 3 quilômetros de distância pela estrada que levava a Jericó. Nesta vilarejo, nesta aldeia, aconteceram algumas marcas importantes do cristianismo. Por exemplo, alguns eventos que lá aconteceram foram a ressurreição de Lázaro, descrito em João no capítulo 11. Jesus se hospedou lá por pelo menos uma noite na semana em que antecedeu a sua morte, segundo Mateus 21, versículo 17. E o acontecimento narrado nestes textos também lá se aconteceu lá, deu-se lá. E lá, em Lucas 24:50, em Atos 1:12, diz que Jesus ascendeu aos céus, ele subiu para os céus lá em Betânia. Então ela assume um lugar de muita importância para o cristianismo. Também fala do personagem chamado Simão leproso. Para mim foi novidade na pesquisa que eu tive fazendo para o texto, porque eu sempre acreditei que Marta, Lázaro e Maria fossem irmãos e fossem solteiros. E numa dos autores ele diz que Simão leproso era pai ou era marido de Marta. Por crerem também que este evento, em função do descrito no Evangelho de João, no capítulo 12, aconteceu na casa de Marta. Outros acreditam que se trata de um fariseu, baseado em Lucas 7, verso 36,
que fora curado por Jesus e cujo nome poderia ser Simão. Na segunda opção, Maria, irmã de Lázaro e Marta, seria a mesma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então, quando nós vamos aprofundando aí na questão dos estudos, parece que a situação mais se complica do que ajuda. E para mim, baseado no texto de João, eu quero entender que Simão era um nome muito comum, poderia ser apelido dado a algumas pessoas, como no caso de Pedro. E eu tenho para mim, então, por minha escolha, sem nenhuma fundamentação científica, simplesmente por crer que assim é, que este evento aconteceu na casa de Lázaro, Maria e Marta. Porque Marta estava servindo a mesa. Ninguém vai para o serviço da casa, o serviço da mesa. Como eu estava dizendo, não sei se a altura vai chegar até lá no fundo, mas não, só se eu subir na cadeira. Aí, o hábito do microfone nos faz falar baixo, então eu vou tentar falar numa altura que eu acredito está todo mundo me ouvindo. Como eu estava dizendo, ninguém numa casa vai para a cozinha, vai para o serviço da mesa, se não for dono, se não for muito íntimo da casa. E por Marta estar servindo a mesa, Lázaro estar participando do jantar, sentado também à mesa, e por Maria invadir a casa e quebrar o vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus, então isso me faz crer que o evento aconteceu na casa de Lázaro, Maria e Marta. Não quero acreditar que Simão era pai ou marido de Marta, porque segundo tudo aquilo que aprendi até os dias de hoje, diz que eles eram solteiros. E quando penso que eles podiam ser solteiros, eu entendo que a dimensão da família, ela se completa. Porque nós temos diversos tipos de famílias, desde do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, até a atualidade. Diversas são as formações de famílias que nós encontramos. Encontramos famílias feitas de avós, mãe e netos, avós e netos, mães com os seus filhos, pais com os seus filhos e assim por diante. Também uma família composta por irmãos, como poderia bem ser essa família. E o fato dessa família um tanto diferente, Jesus ele tinha uma identificação com Lázaro, com Maria, com Marta, e provavelmente mais do que a vez descrita em Mateus, ele passou algumas noites lá em Betânia, na casa de Maria e Marta, porque ele tinha amizade, e segundo alguns escritores, estudiosos da palavra, ele era costumeira a sua ida até Betânia, repousar na casa dessa família. E agora, Jesus, ele gosta de estar presente nos lares, nas casas. Há um outro texto em Mateus, no capítulo 7, ou Marcos, no capítulo 7, que fala que ele esteve na casa da sogra de Pedro.
Há outros momentos em que ele diz a Zaqueu, por exemplo: convém que eu hoje vá almoçar na tua casa. Então são alguns textos que a palavra de Deus vai dizendo que Jesus, ele gostava de ter comunhão e gostava de estar na casa, participar da intimidade da família. Agora a pergunta que fica é: Jesus está no seu lar? Se ele está no seu lar, como no caso específico aqui da casa de Lázaro, você certamente o quer servir bem, da mesma forma que Marta estava servindo. E se está servindo bem, é também a oportunidade que encontramos de fazer alguns pedidos. Meu genro, ele é dentista, e sempre quando ele está em algum lugar novo, as pessoas procuram por ele e dizem assim: eu estou com um probleminha aqui nesse dente aqui. Se é médico, a gente não perde a oportunidade de fazer uma consulta informal. Estou com uma dorzinha estranha aqui, o que pode ser? Nos lugares onde Jesus Cristo passou, ele sempre agia curando pessoas, restaurando pessoas, expulsando demônios, algo sobrenatural acontecendo, principalmente lá na casa da sogra de Pedro, que diz que quando descobriram que Jesus estava lá, trouxeram todos os endemoniados, todos os enfermos, todos os doentes para serem curados. E quando Jesus está presente na casa, eu fico pensando que a gente está sempre na expectativa de ver algo sobrenatural de Deus acontecendo, uma manifestação do poder de Deus. E certamente aqui nessa casa havia expectativa. Talvez houvesse orações, talvez houvesse pedidos, talvez houvessem clamores para que situações difíceis da vida, da casa, do lar, da família ou das pessoas que lá estavam, fossem resolvidas. Jesus está no lar e de repente ele só vai ouvir lamentações, e de repente ele só vai ouvir pedidos e rogos incessantes para que algo bom aconteça na casa. Mas Maria, ela surpreende. Eu gosto da Maria porque ela surpreende. Gosto tanto da Maria que casei com uma. A Maria, ela é surpreendente, né? Jesus, num dos textos em que ele estava na casa, ele estava ensinando, estava falando do amor de Deus, e ela vem e se assenta aos pés de Jesus. E Marta vai reclamar. Marta está sempre trabalhando, né? Aqui nesse texto também, ela está trabalhando. E quando ela reclama, Jesus diz assim: Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Maria surpreendeu, porque na casa sempre o serviço parece que são das mulheres, o serviço. Os homens ficam mais vendo televisão, mais folgadão e querendo ser servido. E fica bravo quando não é servido direito. Agora imagina lá na época de Maria, de Marta, do primeiro século, as coisas deviam ser bem mais intensas, mais exigentes em relação ao que a mulher poderia servir. E ela quebra tudo quanto é tradição. Ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir as coisas boas que ele tinha que falar do reino. Ela surpreendeu. E Maria surpreende de novo aqui nesse texto, quando ela entra na sala de jantar ou de almoço, não se fala bem aí que momento estava, e
quebra um unguento precioso. Alguns dizem que era 300 denários o valor do unguento. 300 denários, segundo alguns pesquisadores, equivaleria a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Se fosse em dinheiros de hoje, baseado no salário mínimo, daria cerca de 8 a 9 mil reais. Em dinheiro brasileiro. E Maria vem, quebra o vaso e despeja na cabeça de Jesus. O texto de João diz que ela ungiu os pés. Alguns comentaristas dizem assim que provavelmente ao ungir a cabeça com tanto perfume, derramou, lavou o corpo todo. E a reclamação foi geral. Imagina aquele monte de homem na sala, pelo menos 12, mais Lázaro e Jesus. Seriam 14 homens aí no mínimo, vendo um desperdício de 9 mil reais despejado na cabeça de alguém. A grita foi geral. Por que esse desperdício? Quantas cestas básicas não poderíamos comprar e distribuir para os pobres? Não entendemos. Mas eu vejo aqui o sentido de uma adoração, de um amor profundo de alguém por Jesus Cristo. Alguém que não estava interessado naquilo que Jesus poderia lhe dar, porque a melhor coisa que ela poderia ter recebido, imaginando que ela também podia ter sido a pecadora que ungiu os pés de Jesus numa outra situação. E no texto de Lucas, no capítulo 7, diz que quem mais foi perdoado, mais ama. E essa mulher, por amor a Jesus Cristo, por entender que ele estava na sua casa e queria dar a ele algo diferente, algo de grande valor, e no ímpeto de um amor profundo, ela vai lá e despeja todo o perfume na cabeça dele. Eu gosto muito de um perfume chamado Azarro, e de vez em quando eu dou 3 espirradinhas de cada lado. E tem algumas pastoras que dizem que eu tomo banho de perfume. 3 espirradinhas de cada lado é banho de perfume. Imagina agora quebrar o vidro todo. Diz que o cheiro espalhou por toda a casa. O cheiro da adoração, o cheiro do amor, o cheiro da graça, o cheiro da bondade. Alguns que dizem que ao ungir o corpo, a cabeça e os pés, era a unção para proclamar a pessoa como rei. Talvez a grita geral também pudesse ir nessa direção. Por que ela quer fazer de Jesus Cristo rei? Mas Jesus, ao aceitar a adoração, ele coloca tudo no lugar. Ele não quer se fazer rei humano no sentido que eles entendiam, mas ele é rei de um outro reino. E ele diz assim: olha, não fiquem bravos, não afligis essa mulher, não importuneis, não a molestais. Aí diversas são as possibilidades. Ele repreende os discípulos dizendo: para minha sepultura foi que ela me ungiu. Foi para o dia da minha morte que ela está fazendo isso. Ele coloca todas as coisas no lugar, porque sabia das coisas que aconteceriam um pouquinho mais para frente. Mas o que fica marcado é a surpreendente Maria, que vem e surpreende, fazendo um ato de adoração que custa caro. Estranho o ato de adoração.
E Jesus, lá em casa, que tipo de adoração eu estou oferecendo para Ele? De que modo surpreendente eu estou adorando Jesus? São algumas questões que poderíamos pensar. Pela fé, nós cremos que Jesus está presente no nosso lar. Mateus 28, 20, na parte B, diz que Ele estaria conosco sempre, todos os dias. E por Ele estar conosco sempre, todos os dias, inclusive na nossa casa, como que nós estamos tratando? Será que o estamos tratando como uma prateleira de bênçãos, onde a hora que eu preciso de uma bênção, eu vou lá e saco da prateleira algo que me satisfaz e estou satisfeito com isso? Como que nós estamos tratando com Jesus? Ficamos pedindo e clamando a Ele o tempo todo para satisfazer os nossos desejos? Que tipo de adoração nós estamos dando a Jesus em nossa casa? Será que respeitamos a presença de Jesus em casa? Ou aproveitamos o momento da refeição, o sagrado momento da refeição, para tecermos críticas à igreja, ao pastor, à pastora, aos irmãos, às irmãs? Como que está sendo a nossa adoração? E eu fiquei pensando se nós somos capazes de atos de adoração semelhantes ao de Maria. Ou será que, como Marta, nós estamos muito ocupados para dar atenção a Jesus? Às vezes você se ocupa com programas de televisão. Às vezes você se ocupa com os afazeres da casa, mas será que não sobra ou não dá para programar nem um tempinho para adoração, para o louvor, para a exaltação, para a oração, para bendizer o Deus da vida, o Deus da salvação? O desafio que eu quero deixar para vocês aqui nessa manhã é que tenhamos coragem de dar adoração genuína ao Senhor, ainda que as pessoas não entendam o motivo da nossa adoração ou a forma como nós adoramos, ainda que achem estranho, ainda que achem um desperdício. Vamos surpreender Jesus, vamos surpreender o nosso Deus, dando a Ele uma adoração genuína, sincera, vigorosa, prazerosa, cheia de alegria, de satisfação, de graça, de reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez por nós, da forma como nos tem abençoado, do modo como tem nos sustentado. Vamos ter palavras de gratidão a Deus, vamos surpreender, vamos surpreender. Jesus, Ele honrou Maria quando disse que em todo o lugar que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado, a história dela seria contada para a sua memória. Ela ficou imortalizada, porque foi capaz de ato de adoração surpreendente. Pergunta para o irmão, para a irmã que está aí pertinho de você: como você tem surpreendido Jesus? E se você for bastante sincero, você vai responder: eu não tenho surpreendido. Vai responder: eu não tenho surpreendido porque eu tenho pedido demais, eu tenho reclamado demais, eu tenho orado pouco. Nós estamos no mês de aniversário, finalizando aí talvez o mês do lar, da família,
E eu não quero que essa pregação fique com cara de que eu estou dando bronca, eu estou dando alertas. Eu estou lançando desafios para que sejamos surpreendentes na adoração a Jesus. Porque às vezes, mesmo na igreja, aqui no lugar da adoração, do louvor, da exaltação do nome de Jesus, a gente se preocupa com a forma pela qual estarei adorando, se eu não vou estar sendo esquisito demais, se eu não vou estar provocando escândalo com a minha forma de adoração, e a gente se trava. Quando Jesus na realidade está dizendo assim: para a liberdade foi que eu vos libertei, sejais pois livres. Sejam livres para adoração sincera e genuína ao Senhor Deus. Se for para fazer alguma coisa esquisita, faça. Depois toma a bronca do pastor e está tudo resolvido. E eu pergunto: Jesus honrou Maria, assim como honrou João Batista? Não sei se vocês se lembram, pela postura cristã ou profética dele, que perdeu a cabeça por causa do amor ao reino. Jesus disse em relação a João Batista: nascido de mulher não haverá outro igual. E de Maria ele diz assim: onde pregarem o evangelho da graça, do amor de Deus, Maria vai ser lembrada. E me veio uma pergunta à mente, né? O que Jesus diria a nosso respeito, para nossa memória? Fiquei curioso e não ousei perguntar para ele ainda. Vai que ele responde. Vai que ele responde. Mas faça esse exercício com a tua adoração, com o teu louvor, com a tua ação de graça. Que tipo de recomendação Jesus faria a teu respeito? Eu tenho desejo que ele diga a meu respeito assim: foi um homem de Deus, varão valoroso, soube respeitar as orientações que eu lhe enviei através das orações, através de ministrar a ele, de falar com ele. São coisas que eu penso. E penso porque quero melhorar na minha relação com Deus, quero surpreendê-lo de alguma forma, não para engrandecimento meu, mas para deixá-lo feliz. Imagina a alegria de Jesus quando ele recebeu cerca de 9.000 reais de perfume de uma vez só, ficou perfumado até o dia da sua sepultura. Que maravilha! O pastor Daniel disse que queria terminar às 10h30 o culto e vai para o espaço. Eu tenho pelo menos ainda aqui 4 com 6, 7, 12 questões que eu quero comentar com vocês. Mas vai mais na forma de leitura do que de comentários. E eu lancei também pelo menos 4 perguntas para o nosso crescimento no lar. Baseado nesse texto, baseado em pensamentos, eu fui formulando essas perguntas. Para melhorar o relacionamento do lar, imaginando que
Jesus gostou de receber aquele presente, e nós também gostamos de receber presentes. Então eu fiz a seguinte pergunta: quando você deu presentes para algum dos seus familiares fora do aniversário, ou fora do Natal, fora do Dia das Mães, fora do Dia dos Pais? Quando você deu um presente? E eu tive pensando que faz um bom tempo que eu não faço isso. Mas também tem uma razão, né? Eu gostava de levar presentes para Penha. Não acertava uma, mas gostava de levar. Aí eu resolvi dar um cartão de crédito para ela. Eu falei: quando você quiser, você compra. Mas faz tempo que eu não faço essa gracinha para você, né, amor? Pode fazer, né? Mas faz tempo. Quando você deu para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa um presente assim espontâneo? Chegou lá: ô querida, pensei em você, toma o presente. Ô meu filho amado, estava andando na cidade e de repente me lembrei de você e isso aqui é a sua cara e toma de presente. Quando foi? A gente precisa surpreender também os nossos familiares, mas de forma positiva, né? De forma positiva. Uma outra questão é: que boa ação você poderia ter feito em casa para alegrar a família e não fez? Você sentiu o toque de Deus, falou: eu preciso realizar esse negócio. De repente se encheu de vontade, se encheu de desejo. E o desejo passou, a vontade se foi e você não fez nada. Já pensou se tivesse feito a alegria, o prazer? Ontem, enquanto eu estava corrigindo uma apostila que uma pastora me enviou para eu corrigir, dar algumas opiniões, meu netinho estava em casa, ele bateu a porta do gabinete, abriu, entrou e falou: vô, quero ir comer no japonês, o senhor vai? Eu falei: vamos. Ele me surpreendeu, só que depois quem pagou a conta fui eu. Mas foi uma surpresa legal, foi uma surpresa boa. Tem 5 aninhos e me surpreendeu, mesmo que eu tenha que pagar a conta. Não estava esperando almoçar fora. Quantas oportunidades perdidas em que você poderia ter dito algo bom para o seu cônjuge, filho ou neto e não falou nada? Quantas oportunidades perdidas? Eu vou contar uma história que parece piada. Um pastor, para motivar a sua igreja, num dia de família, ele disse assim: fala para o seu cônjuge aí que você o ama. Aproveite, fala para o seu cônjuge, seu filho, que você o ama aí, aproveite. Pode falar. Também. Viu como é difícil? E essa história diz que o pastor pediu e todo mundo estava assim no clima do culto, da palestra, e um olhou para o outro todo enamorado, apaixonado, e diz: bem, eu te amo. E tinha um casal de velhinhos, 60 anos de casado, e o velhinho lá todo doido. A velhinha deu um cutucão nele porque não aguentou e falou: bem, você notou que a única vez em que você disse que me amava foi quando você foi lá em casa me pedir em casamento para o meu pai? O velhinho olha para ela e fala: larga de ser besta, quando eu mudar de ideia eu te aviso. Você não é desses não, né? O pastor pede: fala que você ama a mulher e você está durando lá.
muda de ideia rápido, aí começa a falar para o esposo, para o cônjuge, para o filho que você ama, faz bem. Quantas oportunidades perdidas em que a gente poderia ter dado um sábio conselho, uma palavra de bênção e nos calamos, não nos falamos. E a última questão para o relacionamento no lar, que Deus é presente na sua casa, nós entendemos que sim. E eu pergunto, o que, como família, vocês poderiam ofertar a Jesus Cristo de modo a surpreendê-lo? Não precisa responder, eu estou pensando ainda. E quero descobrir uma forma. Quero descobrir uma forma de, em família, surpreender Jesus. Não descobri ainda, mas vou descobrir. E sugestões para alcançar e manter um lar feliz, né? As sugestões são simples. Faça